fevereiro, chamado Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Só fazendo uma lembrança da nossa memória, na primeira mensagem nós falamos sobre os fundamentos da riqueza terrena e tesouros eternos, lembrando que riquezas terrenas está relacionado a bens, posses, propriedades, dinheiro, tudo aquilo que nós podemos tocar. E as riquezas terrenas são termômetros para aquilo que Deus quer nos confiar, ou seja, os tesouros eternos. E tesouros eternos, o próprio nome já diz, eternidade, você não toca. Por exemplo, fé você não vê, mas a fé ela é um tesouro. O amor você não vê, mas é um tesouro eterno. Salvação não é uma riqueza terrena, é um tesouro eterno. Então tudo aquilo que nós não vemos, que nossos olhos não conseguem ver, mas pela fé nós compreendemos, tudo isso é tesouro eterno. Salvação, a vinda de Cristo é tesouro eterno, a igreja gloriosa, a glorificação, a salvação, tudo isso diz respeito a um tesouro eterno que Deus tem liberado sobre nós. Entretanto, nós precisamos aprender a administrar as riquezas terrenas. Como, pastor? Na primeira mensagem nós falamos sermos mordomos, fiéis e prudentes. Porque fala de mordomia, mordomo é aquele que administra um bem que não é dele. Então, tudo que nós temos aqui nesta terra, seja trabalho, recurso financeiro, casa, carros, família, esposa, filhos, tudo isso são recursos que Deus nos confiou para nós administrarmos. Amém, irmãos? E nós precisamos administrar, por exemplo, os filhos. A Bíblia fala que são herança do Senhor. Os filhos que Deus nos deu, ou seja, nós não temos nada, nem a vida que nós temos é nossa. Você orou para você nascer? Não, você nasceu porque Deus permitiu, não é verdade? Então isso diz respeito que nem a vida que nós julgamos ser nossa, é nossa. Por exemplo, o meu propósito. Não, você não tem propósito nenhum. Você precisa entender o propósito de Deus na tua vida, para você administrar o que Deus está concedendo para você. Porque chegará o dia em que o Senhor voltará em poder e glória, de forma visível, corpórea, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é Senhor e Salvador, e nós iremos prestar contas daquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Se Jesus viesse hoje e falasse assim: presta contas do que eu confiei nas tuas mãos, o que nós entregaremos ao Senhor? O que nós fizemos com o que Deus nos confiou? Os recursos, será que nós multiplicamos? Lembra da parábola do talento? Jesus ele conta a parábola dos talentos para falar sobre isso. Que para um deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. E aí ele voltou e pediu para prestarem contas do que foi confiado. E o que tinha 5, multiplicou, teve 10. O que tinha 3, multiplicou, teve 3. O que teve 1, o que ele diz? Senhor, eu tive medo e me escondi, porque o Senhor é um Deus, é um homem muito bravo. E aí Jesus contando na parábola a respeito desse Senhor: mas por que você não pegou o talento que eu te dei e confiou ao banco, para que quando eu voltasse, recolhesse com juros? Servo mau e fiel. E aí Jesus fala da condenação dele. Imagina, irmão, para os outros dois, ele fala: servo bom e fiel, entre e participe da minha alegria. Aqueles que multiplicaram. E aquele que não multiplicou, o que ele fala? Servo mau e infiel. Aí Jesus fala do julgamento dele. Percebe qual foi o problema daquele homem que recebeu um talento? Você percebe que ele não desperdiçou, ele não fez nada de mal segundo aos nossos olhos humanos, mas ele não fez nada com o que ele tinha na mão. Esse é o grande problema, que a gente só quer começar a fazer algo se nós tivermos a quantidade de recursos que nós gostaríamos de ter. E Deus pergunta para mim e para você: o que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos é suficiente para Ele operar o milagre da multiplicação? Porque a multiplicação não é você quem faz, é Deus quem faz através da tua administração. Se você é um servo bom e fiel, prudente e fiel, Deus multiplica os recursos nas tuas mãos. Aqui o princípio da prosperidade financeira acontece também, que é o tema da nossa mensagem de hoje: prosperidade do reino. Nós vamos abordar isso. O que é a prosperidade do reino? No domingo passado nós falamos sobre os dois senhores, Deus e Mamon, Jesus ele coloca Mamon e Deus frente a frente, disputando o senhorio do homem no coração do homem. É onde a gente percebe se de fato nós estamos sendo governados pelo Senhor, ou se nós estamos sendo governados pelo espírito de Mamon na nossa vida.
E domingo passado nós falamos sobre isso. Então nós vamos focar aqui falando então sobre prosperidade do reino. Amém, irmãos? Abre comigo na sua Bíblia, lá em Salmos. Outro ponto importante, quem é membro da comunidade, a gente pede para trazer sempre um caderno e uma caneta para anotar tudo aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Por quê? A nossa mente não consegue guardar toda a revelação que nós estamos recebendo. Amanhã é certeza que quando nós não anotamos, nós esqueceremos aquilo que está sendo abordado aqui. Porque a gente começa a viver a nossa vida durante a semana, aí começa a ouvir um podcast daqui, ouve uma pregação dali, ouve um jornal daqui, um jornal dali, assiste um dorama na semana, assiste um filme, assiste uma série, e aí o que acontece? A mensagem que Deus entregou para você no domingo foi sendo diluída durante a semana, e aí você começa, aí lembra da parábola de Jesus? A semente lançada no caminho, vem o pássaro, roubou a semente que Deus tinha semeado no teu coração. Então a gente sempre pede para reforçar na nossa mente, nosso coração, aquilo que Deus está entregando para nós, amém, irmãos? Não importa se você está anotando no caderno ou se você estiver anotando no celular, mas é importante que você esteja anotando aquilo que Deus está comunicando para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus, senão a gente muda o culto para domingo à noite, hein? Glória a Deus, aleluias. Vamos lá então, Salmos, capítulo 1. Vamos ver o que Deus diz para nós a respeito desse tema de prosperidade do reino. Ok? Deixa eu abrir aqui. Aí. Vamos lá. Todos acharam aí? Salmos 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, presta atenção, versículo 3. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que fizer, prosperará. Presta atenção. O desejo do nosso coração, de homem caído, mulher caída, é prosperidade. A gente quer ser próspero, não é verdade? A gente quer ter patrimônio, a gente quer viver uma vida com muito conforto, com muita alegria, com muita fartura. Esse é o desejo do nosso coração. Mas será que Deus está nos entregando algo para nós, a ponto de nós sabermos administrar aquilo que Deus tem nos confiado? Porque tudo isso nós desejamos, mas será que nós estamos desfrutando de maneira correta, bíblica, verdadeira, aquilo que tem nos confiado? É sobre isso que nós vamos falar, amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esta manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu oro, Jesus, para que o Senhor traga centralidade daquilo que o Senhor está nos comunicando nesta manhã. Que, Senhor, não haja distração em nossa mente, em nosso coração, que estejamos alinhados com aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Jesus, eu oro para que cada um de nós tenhamos o coração como uma terra fértil para absorver aquilo que o Senhor está derramando sobre nós, Deus. Muito obrigado por esta manhã, eu oro por esta palavra. Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele é muito conhecido por nós. Ele abre o livro de Salmos, né? Salmos, ele trabalha muito a questão da nossa alma. Diferente de Provérbios, trabalha muito a questão de conhecimento, de sabedoria. Salmos, ele está trabalhando especificamente a nossa alma. Então é importante a gente observar cada palavra que o salmista está comunicando para nós. Primeiro versículo ali, ele fala: bem-aventurado o homem. Porque bem-aventurado diz respeito à felicidade, a uma alegria. Então o primeiro princípio que nós aprendemos aqui dentro da prosperidade do reino são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, aqui diz respeito a uma felicidade do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Presta atenção, os ímpios, as pessoas vão dar conselhos, vão dar opiniões. Lembra que Provérbios vai dizer que na multidão de conselheiros há o quê? A sabedoria, e não na multidão de opiniões.
Então as pessoas vão dar opiniões de tudo, e você vai ouvir muitas opiniões, né? Quem é mãe sabe, sempre vai encontrar um parente ou um amigo, vai falar assim: olha, não dá chupeta, não faz isso com o seu bebê, tem que trocar a fralda. Sempre você vai ouvir a opinião de alguém. Sempre, né? Sempre vai ter opinião de pessoas, mas aqui ele fala para não andar segundo o conselho dos ímpios, porque eles não ouvem a Deus. Eles não ouvem a Deus. Então você precisa ouvir conselhos de pessoas que realmente ouvem a Deus. Quem são as pessoas que caminham com você? Quem são as pessoas do seu ciclo de amizade que estão te influenciando? É uma pergunta que nós precisamos prestar bastante atenção. Quem são as pessoas ao nosso redor que você está permitindo influenciá-lo? Nós precisamos nos cercar de pessoas que ouvem a Deus, irmão. Não está dizendo para você deixar de andar com as pessoas, mas você andar e ouvir conselhos de pessoas que ouvem a Deus. Amém? Então, isso é felicidade, ser bem-aventurado. Ele vai dizer que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que é isso? Né? O mundo de zombadores é o mundo dos fofoqueiros. Se houver uma pessoa que fala mal de outra pessoa para você, é certeza que essa pessoa fala mal de você para outra pessoa. Se você permitir ela continuar falando mal de alguém e você simplesmente deixar, você está sendo conivente. Você está sendo tão fofoqueiro quanto essa pessoa. Agora, quando alguém senta na mesa e começa a falar mal de uma outra pessoa para você, você tem que parar essa pessoa na hora. Se você está permitindo, é porque você está gostando. Amém, irmãos? Então tome muito cuidado com as mesas. Não celebre as mesas que Jesus quer virar. Não celebre as mesas que Jesus quer virar. Quando Jesus entrou no templo, ele foi para resolver primeiro com as mesas da igreja e não com a política da sociedade. Porque muitos pensaram, não, ele vai lá para Herodes, ele vai enfrentar ali Pôncio Pilatos, ele vai resolver a política, porque nós estamos sendo escravizados pela política. O problema de Jesus não era a política, irmão. O nosso problema na sociedade não é a política. Jesus, antes de resolver com a política, Jesus resolve primeiro comigo e com você. Enquanto eles estavam lá celebrando, vendendo, comercializando, fofocando coisas, Jesus não foi para lá, pegou a mão, vamos orar, irmãos. Ele não fez isso, sabe o que ele fez? Ele virou as mesas. Aí você pega e olha e fala assim: nossa, que homem mais rude. Se um líder de Deus, nos dias de hoje, fizer isso com alguém, vai chamar o quê? Você está julgando, né? A turma do não julgueis. Só que a Bíblia fala, não julgueis conforme a aparência, mas julgar conforme a reta justiça. Então nós precisamos ser tomados por um zelo santo, para que a gente não fique celebrando mesas que Jesus quer virar na nossa vida. Então sempre, durante a semana, na sua vida, quando você estiver se relacionando com as pessoas, muito cuidado para quem você empresta os teus ouvidos. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus, sou carente de amém, viu? Vamos lá. Diz assim, versículo 2: antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na palavra. Como é que está a tua vida de leitura bíblica? Lembra que foi falado no domingo passado, que beber e ler Bíblia são importantes, porque se você não beber água todos os dias, vai ser um problema. Então, se nós não bebemos água e não lemos a Bíblia todos os dias, porque pior do que ter pedra nos rins é ser uma pedra de tropeço. Aleluias. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você seja tomado por um zelo santo, por uma fome pela palavra de Deus, amém? Que você não fique esperando os 40 dias de jejum e oração, a igreja fazer algo para você ler a palavra que está disponível para você todos os dias. Não tem desculpa, está no teu celular. Pastor, eu não gosto de ler, então vai ouvir. Tem Bíblia em áudio, pelo amor de Deus, gente. O nosso maior problema não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite. Cadê o apetite pela palavra? Cadê a sede pela presença de Deus? Porque nós não estamos queimando como antigamente, porque nós não estamos lendo a palavra como antigamente. Cara, eu lembro que quando eu me converti, era 20 capítulos por dia. Obviamente isso diminuiu por conta da família, né? Da movimentação, mas não é desculpa. Tenho 4 filhos. Irmãos, imagina, 4 filhos,
pastorear a igreja, e discipulado, grupo pequeno, trabalho, como que a gente dá conta? A gente não dá conta, é só pela graça de Deus. É Deus que nos capacita para fazermos o que Ele deseja que a gente faça. Amém, irmãos? Então a gente não tem desculpa. Quem é bom em desculpa é péssimo em arrependimento. Então não há desculpa para aquilo que Deus está liberando sobre nós. E Ele diz, medite na palavra dia e noite. Meditação talvez para você seja algo budista, né? Ficar sentado ali e fazer, não é isso. A meditação oriental é isso. A meditação ocidental é trabalhar o intelecto. Você vai ficar inteligente. Quantas pessoas inteligentes vocês conhecem? Falam 5 idiomas, já leu a Bíblia mais de 20 vezes, mas você fala, cara, não tem amor, não tem mansidão, não tem humildade, não tem zelo pela palavra. Espera aí, você está lendo a Bíblia, meditando para quê? Para ser mais inteligente? Não é para isso. A meditação hebraica, a meditação bíblica significa, à medida que eu leio a palavra de Deus, penso em Deus repetidamente, enquanto Ele me livra das distrações. Sua mente fica focada quando você medita na palavra. Porque, pelo menos a minha, eu me distraio com muita facilidade. Eu não sei você. Então, a meditação, ela ajuda a manter a mente focada naquilo que Deus está comunicando para nós. E acrescenta mais um ingrediente aí, irmão. Antes de você ler a palavra, ore. Ore e, se você puder, ore em línguas. A oração em línguas me ajuda a trabalhar a ansiedade, sabia disso? Quando eu oro em línguas, a Bíblia, o Espírito Santo me ajuda a estar focado, me livrando das distrações e tirando a ansiedade do meu coração. Amém? Vamos avançar aqui. Olha só que ele fala, versículo 3, será como árvore plantada, ou seja, quem não se assenta na roda dos escarnecedores, e quem medita na palavra dia e de noite, ele faz uma comparação, é semelhante, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer, prosperará. Por que nós não estamos prosperando? Porque estamos sentados na roda dos escarnecedores, porque nós não estamos meditando na palavra dia e de noite, a gente quer ser próspero. E a gente quer prosperar financeiramente, e a gente quer prosperar na vida, quer prosperar no trabalho, quer prosperar no ministério, quer prosperar na vida pessoal, quer prosperar na vida familiar. Está aqui o segredo, irmão. A Bíblia nos ensina o segredo, não vou dizer o segredo, o princípio, eu gosto de usar essa palavra, princípio da prosperidade do reino. E deixa eu falar uma coisa, primeiro ponto que nós abordamos aqui é bênçãos espirituais, já está garantida por nós. Não é sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Abre comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Para você ver uma coisa. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Olha o que diz o texto. Todos acharam? Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Que nos tem, Ele não está dizendo que Ele vai nos abençoar, presta atenção, a aula de gramática aqui da escola, não está dizendo que Ele vai nos abençoar, está dizendo que nos tem abençoado, que Ele já fez, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O texto está dizendo que nós já fomos e não que seremos abençoados nas regiões celestiais. Irmão, você já é abençoado, mas por que você não está vivendo essa bênção? Porque está ali. Deus tem uma herança para nós. E por que nós não estamos acessando essa herança? Porque muitas vezes nós nos recusamos de amadurecer. Porque o desejo do nosso coração é prosperar financeiramente. O desejo do nosso coração é prosperar em todas as áreas da nossa vida, né? Se nós formos em uma igreja que vai te prometer bênçãos, vitória e prosperidade, a gente enche a igreja. Ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te prometer. Por quê? Você tem que fazer alguma coisa para Deus fazer isso. Você tem que dar o teu dízimo, você tem que dar a tua oferta para Deus assim liberar algo sobre a tua vida. Não é isso, não tem nada a ver sobre isso. Aqui é uma renovação da nossa mentalidade. Lembra o povo saindo do Egito? Deus fala, liberte meu povo para celebrar uma festa para mim no deserto. Por quê? A libertação gera celebração. Por que eu não celebro? Por que eu não me alegro? Porque eu estou ainda num cativeiro.
Aí é cura e libertação, irmão. Nós precisamos de cura e libertação para celebrarmos, nos alegrarmos durante a presença de Deus. Estamos no cativeiro, estamos na caverna. E aí Deus fala, liberte meu povo. Qual é a mentalidade, qual é o espírito faraônico? Não, de maneira alguma, vocês estão muito preguiçosos, vou dar mais trabalho. E aí você começa a trabalhar a semana inteira, acorda cedo, dorme tarde, está desgastando a tua vida física em função de um trabalho. Deixa eu falar, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não estou dizendo que trabalho não é de Deus. Trabalho é de Deus, amém, irmãos? Eu estou dizendo que o excesso do trabalho que te tira do lugar de intimidade com Deus, do lugar de oração, do lugar de adoração, do lugar de leitura bíblica, de meditação da palavra, não é de Deus. É isso que o espírito faraônico faz. Ele olha para você, fala assim, tu está muito preguiçoso, então vou dar mais trabalho para que você não pense em nenhum momento sequer me adorar. E você acha que através do teu trabalho, a gente crê que trabalho adora Deus também. Mas trabalho debaixo de um espírito faraônico não é de Deus. Quantas pessoas aí, irmão, é triste, na nossa cultura brasileira, aprendemos que a gente tem que acordar 4 horas da manhã, enfrentar um trânsito de 3, 4 horas, trabalhar num lugar longe, aí você trabalha 8 horas, tem que voltar e enfrentar 3, 4 horas de trânsito para voltar para casa. Você chega em casa como? Destruído. A tua saúde física vai se deteriorando, a tua saúde mental. Quantas pessoas dentro de um ambiente de trabalho estão sofrendo mentalmente? Fadiga mental, burnout, né? Que é o nome que usa. O que é burnout? É queimar por fora. Não está queimando por Jesus por dentro, então tem que queimar por fora. E quando queima por fora, se desgasta. E aí você não tem ânimo para nada. Aí não pense, né? Tem muita gente que fala assim, tá, é porque, né, o pastor, porque na igreja. Não, não. O pastor não tem responsabilidade com o fogo no teu coração. Se o fogo no teu coração se apagou, não é responsabilidade do pastor, do irmão da igreja, de ministério, não. É responsabilidade tua. Apagou porque você deixou. Amém, irmãos? Então a gente precisa levar o evangelho de maneira séria. De maneira séria. No mundo corporativo fala de maneira profissional, né? A gente fala de maneira séria. A vida espiritual não é um playground, não é um brinquedo. É algo sério na nossa vida. A gente precisa ser. Quantas pessoas que estão perdidas falam assim para os crentes: eu não vou ser crente igual ao outro, não. Quando eu for crente, eu vou ser crente de verdade. Quantos já ouviu isso? Não, se eu for crente, meu amigo, eu não vou ser crente igual aquele ali não, preguiçoso, não faz nada, fala mal dos outros ainda, o cara vai para a igreja todo dia, participa de tudo, eu não quero ser como um crente igual a ele. Já ouviram isso? Se eu for crente, eu vou ser crente de verdade, comigo é 880. Já ouviu isso? Aí você fala, mano, a gente precisa levar a nossa vida espiritual a sério, e não de qualquer maneira. Se nós levamos a nossa vida de trabalho a sério, porque quando a gente é CLT, cara, você não vai falar, por exemplo, para o teu chefe, o culto hoje foi poderoso. Aí você estava tão chapado de Deus, que aí você ligou para o teu chefe e falou assim, então chefe, eu não vou trabalhar amanhã não, porque eu fui tão cheio de Deus hoje, porque eu quero ficar chapando mais ainda no meu quarto. O chefe falou assim, então fica aí no teu quarto e não volta mais para o trabalho. Não é isso? Então a gente precisa levar a sério, irmão, em nome de Jesus. Faz esse compromisso com o Senhor, amém? Porque quando nós levamos a sério a nossa vida de devoção a Deus, nós levamos a sério a nossa vida em relação com o outro, a começar pela nossa casa. Quando alguém fala assim, meu primeiro ministério é a família, de maneira alguma. Teu primeiro ministério não é a sua família. Teu primeiro ministério é o teu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus não estiver alinhado, obviamente a tua casa não está alinhada. Amém? Então, nosso primeiro ministério é a nossa devoção a Deus, vida de oração ao Senhor. Isso vai refletir na nossa casa, vai refletir sobre a vida do nosso cônjuge. Porque eu desejo ter um cônjuge que me leve mais para o Senhor. Você deseja um cônjuge que te puxa para longe de Deus? Eu não quero. Por isso que eu casei com a Érica. A Érica me impulsiona. Então a gente precisa buscar ao Senhor. O que a Bíblia vai dizer? Perto está o Senhor daqueles... Estou sozinho aqui, gente? Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Precisamos buscar o Senhor. E o Senhor não está perdido. À medida que nós o buscamos, nós o encontramos, e nós somos cada vez mais cheios da presença dEle.
texto vai dizer isso. Olha só, Lucas 11:13, não precisa abrir, mas só pode anotar. Lucas 11:13, olha o que diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso é uma bênção espiritual, o Espírito Santo, meu amigo. É uma bênção espiritual sobre a nossa vida. E o Espírito Santo deseja habitar em nós. Mas deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo não habita em um lugar que não tem vida de arrependimento. Toda a história do Espírito Santo, ali na Bíblia nós encontramos o quê? Pessoas que se arrependeram, confessaram seus pecados e foram cheias do Espírito Santo. Todos têm um espírito de alma vivente? Sim. Por isso que a Bíblia mostra espírito com letra minúscula. Quando você encontra espírito com a letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Então todo ser humano ele tem um espírito vivente dentro dele, mas o Espírito Santo deseja habitar no ser humano para regenerar, e não apenas regenerar, mas capacitar o homem para a obra de Deus. Porque nós só pregamos o Evangelho debaixo da unção do Espírito. Nós só discipulamos pessoas debaixo da unção do Espírito. Nós só adoramos a Deus debaixo da unção do Espírito. Não tem vida com Deus se não tiver o Espírito Santo dentro da vida do homem. A vida sem o Espírito Santo, ela é monótona, é sem vida, é sem alegria, sem bênção de Deus. O ponto que nós aprendemos aqui é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, bênçãos espirituais. Segundo, uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com Espírito Santo, salmodiando, cantando, servindo uns aos outros. E como nós somos cheios do Espírito Santo? Falando a palavra de Deus. Olha que interessante isso. Não vos embriaguei com vinho. O que é o vinho? O vinho que nos leva à perdição, o vinho que nos leva à imoralidade. Mas enchei-vos com o Espírito Santo, salmodiando. Ou seja, quando nós cantamos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós declaramos, meditamos na palavra de Deus, oramos, jejuamos, servimos, abençoamos, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Eu estou com um problema no meu carro, e é engraçado que se o carro não tiver uma boa manutenção, e se não tiver uma gasolina, um combustível, o que acontece com o carro? O carro não anda. E conversando com mecânicos, uma coisa interessante, eles falam que existe um medidor na bomba do combustível, que mostra ali no painel do teu carro a quantidade de combustível que ele tem. Não tem um marcador ali? Reserva, meio tanque e tanque cheio. Ou seja, quando eles falam que está abaixo ali do tanque, e se você fica andando sempre abaixo ali do medidor, o que acontece? O tanque de combustível enferruja. Sabe aquelas pessoas que ficam andando só na reserva? Vai colocando 10 aqui, 20 reais ali, 30 reais aqui, e vai andando durante todo dia assim, dessa forma. O que acontece? O carro começa a entrar em problemas. O que o carro nos ensina? Que a gente deve viver uma vida cheia do Espírito Santo para conservar a parte interna dentro dele. Então sempre quando você perceber que a tanque da sua vida está diminuindo, e se você ficar provando a Deus, tentando a Deus, não, beleza, vou andar na reserva a Deus. Esse tantinho de combustível vai me levar até ali. Quem já fez isso? Teve um amigo meu, que ele estava voltando do Embu das Artes, e ele mora aqui no Campo Limpo. E aí foi um dia que caiu uma chuva pesada, inundou Campo Limpo inteiro, Tabuão, foi em 2020, 2021, não lembro direito. E aí eu fui socorrer esse irmão da igreja. O carro dele quase entrou no córrego do Pirajussara. E aí diminuiu, chamamos os guinchos. Aí encontrei esse amigo meu de infância. Falei, cara, o que você está fazendo aqui? Não, meu carro está ali, parado. Ele tinha uma Duster parada ali. Falei, o que aconteceu, cara? Não dá para tirar, não, é automático, deu PT. Entrou o carro, cobriu o carro inteirinho. Aí, mas como assim? Não, cara, é que eu vim lá do Embu das Artes. E aí eu estava com um tanque na reserva, e eu falei assim, vai dar tempo de chegar na minha casa. O que aconteceu? O carro dele parou bem ali no córrego do Pirajussara, do lado. Em 5 minutos choveu, encheu tudo. Por quê? Andou na reserva. E ele falou, vai dar tempo. Então tem muita gente vivendo a sua vida espiritual com Deus dessa forma.
andando sempre na reserva. Vai dar, vai dar. Lembra do avião lá do pessoal da Chapecó? O cara falou, não precisa abastecer não, vai dar tempo. O que aconteceu? Você sabe. Então isso aí, de certa forma, é tentar a Deus. Não tente a Deus em nome de Jesus. Ande sempre de tanque cheio na tua vida. Amém, irmãos? Terceiro pilar aqui que a gente aprende da prosperidade do reino é abundância de graça e paz. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, abundante paz e graça. O que é a paz? Ausência de conflito. Ausência de conflito. Algumas pessoas podem até mesmo identificar com alguém com TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela não consegue focar em algo. Ela sempre está fazendo uma coisa aqui, chama ele lá e já vai fazer aquela outra coisa. Aí está fazendo lá, depois ele sempre está fazendo um pouquinho de cada coisa e fazendo de qualquer jeito. Isso é conflitos. Ele não tem direção daquilo que ele precisa fazer. Alguns acabam se apoiando em um diagnóstico da neurociência para justificar os seus próprios pecados. Sabia disso? Deus não pede para a gente ficar se apoiando em muletas, mas olhar aqui a abundante graça. O que é a graça? Favor imerecido que não está relacionado a alguém que recebe. Você não merece nada, sabia disso? Nós não merecemos nada. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno de Deus. Mas pela graça de Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos dar essa abundante graça e paz. E não somente a paz de Deus, mas a paz com Deus. Amém, irmãos? Então a paz, ela é ausência de conflito na mente e no coração. Pedro também vai dizer paz na mente e paz no coração. Quando fala coração, está falando de emoções, sentimentos. Quando fala da mente, fala de razão, a parte racional da nossa vida, que precisa andar em comum acordo. Lembra que Jesus fala sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna. Que o teu sim seja sim e o teu não seja não. E assim nós viveremos uma vida de paz e abundante graça de Deus. E ele fala que serão multiplicados. Já viu alguém rixosa? Já teve que conversar com uma pessoa briguenta? Provérbios fala muito Provérbios disso. Sabe qual é a recomendação, um conselho de Provérbios para quando a gente for andar com pessoas, falar com pessoa briguenta? Ele fala, não converse com ela, não repreenda ela não vai te ouvir. E ela vai levantar uma afronta contra si. Não repreenda o homem e a mulher briguenta e rixosa. Amém? Não faça isso, por quê? Não tem um coração ensinável. O que a Bíblia fala? Contrapartida. Aquele que aceita e ama a repreensão, sábio é. Agora, quem não aceita repreensão, quem não tem um coração ensinável, quando você não tem acesso ao coração a essa pessoa, qualquer coisa que você falar, vai para o ralo. Lembram das pérolas lançadas aos porcos que Jesus fala? São pessoas que você lança as pérolas. O que são as pérolas? O Evangelho, a palavra de Deus. Ela simplesmente vai descartar e falar assim, não quero ouvir. Não me interessa. Não quero saber o que você tem para dizer. Você não fala na minha vida. Sabia que já tive que ouvir isso? De pessoas que andaram 5 anos comigo, uma pessoa falou assim, você não fala na minha vida. Eu falei, opa, 5 anos andando contigo e você fala isso para mim? Mas por quê? Não tem um coração ensinado. Porque no momento ela foi repreendida por algo que ela estava fazendo, e aí o coração dela fechou. Eu falei assim, então vamos parar por aqui. Porque qualquer coisa que eu falar agora, você não vai ouvir. Então é isso mesmo, você quer levar para o campo da ofensa. Eu quero levar para o campo do arrependimento e do perdão. Mas se esse é o caminho que você está levando, eu falei desse jeito para ela, não me responsabilizo. Deus te abençoe, vai na paz, em nome de Jesus. Porque, irmão, você será responsável por aquilo que você fez ou deixou de fazer, e não pelo que a pessoa fez com aquilo que você entregou para ela. O seu papel é amar a pessoa. Se ela vai receber o seu amor ou não, aí já não é responsabilidade tua.
Deus te chama para perdoar, amém? Mas o que ela vai fazer com o perdão que você está liberando sobre ela, já não compete mais a você. Então não entre em crises, né? Porque às vezes a gente se sente culpado. A gente pediu perdão, a gente confessou, a gente foi lá, né? Buscou restauração, mas tem gente que fala assim, cara, segue a vida. Segue a vida. Durante muitos anos, quem está mais próximo de mim sabe que eu orei pelo meu filho mais velho, que não cresceu perto de mim, fruto de um relacionamento quando eu era jovem, lá 21 anos de idade, 20 anos atrás. E hoje, pela graça de Deus, os nossos corações se encontraram, e eu tenho abertura para falar no coração dele. E aí é só cultivando semente. Agora, o que ele vai fazer com o que eu estou colocando no coração dele, não compete a mim. Meu trabalho é regar. Quem dá o crescimento é Deus. Porque os nossos filhos, mesmo que você ensine-os no caminho que eles devem andar, quando eles tiverem muita consciência, não é tua responsabilidade mais, ele já sabe. Ele precisa decidir o que ele quer para a vida dele, amém, irmãos? Porque eu sei que tem muitas pessoas que se culpam, né? A vida passou, se converteu ao Senhor, a vida se organizou, mas tem pessoas ao redor que não quer saber de nada. Mas por que ele fez isso? Cara, 20 anos atrás, a vida passou, meu amigo. Bora, a vida passou, vamos construir. Porque quando nós olhamos para o passado, que nós falamos no culto do ano passado, que Jesus, lembra que eu falei assim, que o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus está por vir, quem lembra disso? Nós olhamos para o passado, o que precisa ter no nosso coração? Gratidão. Mas quando nós olhamos para o futuro, isso é esperança. Então eu olho para o passado não como tristeza com peso, pelo que eu vivi, mas eu olho com gratidão, e vejo o que Deus fez na minha vida, e o que Ele continuará fazendo. Então eu tenho que me libertar do passado, irmão. Robert, de 20 anos atrás, de 10, 5 anos atrás, de 2023, já foi. Eu tenho que olhar para as coisas que estão adiante de mim, meu amigo. E aí Deus dá sonho para você, Deus dá visão, Deus fala assim, eu vou usar esse cara. Porque, olha, ele está realmente querendo viver algo novo no Senhor. E o quarto princípio que nós aprendemos aqui, ricos em generosidade, irmão. Ricos em generosidade. Eu quero ter mais para poder ofertar. Eu quero ter mais para abençoar mais pessoas. Você deseja isso? Porque às vezes a gente encontra um irmão da igreja, pastor, eu queria ganhar 10 mil para começar a dar um dízimo de 1.000. Mas você está dando um dízimo dos seus 10 reais? Quem é fiel no pouco, sobre muito, será colocado. Então não adianta a gente querer ter mais dinheiro para fazer algo, se Deus já nos deu algo para a gente começar a fazer. E eu citei a parábola não, aquele acontecimento de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes, quem lembra? Que chegou Filipe e fala assim, Senhor, mas o que seriam 300 denários para mais de 3.000 homens? É insuficiente. Então ele olhou para o problema e focou no problema. E não resolveu o problema. Ele ficou ali, tem um problema. E aí, Jesus? Jogou a bola para Jesus. Jesus fala, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês já viram isso na Bíblia? O que vocês vão fazer para alimentar esses 3.000 homens? Jesus sabia, e a Bíblia fala, e Jesus sabia o que fazer. Aí Filipe aparece e fala assim, mas Senhor, o que seriam 300 denários para alimentar 3.000 homens? Não dá. Faz a conta, irmão, não dá. 300 denários era equivalente a quase um ano de trabalho, porque era um denário por dia. Aí, Jesus não satisfeito com a resposta de Filipe, porque Filipe focou só no problema, mas não trouxe a solução. Aí aparece quem? André. Aí André viu que, rapaz, não vou responder isso de novo não. Porque tem uns irmãos que falam assim, e aí, o que você acha? O mesmo que o outro falou. Pelo amor de Deus, irmão, você tem voz, fala, né? Aí o que André faz? Ele procura no meio da multidão um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele falou, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Vamos lá, 300 denários, 5 pães e 2 peixes. 300 denários? Muito maior que 5 pães e 2 peixes. Certo? Aí o que ele fez? Ele pega os 5 pães e 2 peixes, o que ele faz? Entrega para Jesus. O que Jesus faz? Ele ergue aos céus, dá graças e depois devolve aos discípulos e fala, distribua entre o povo. O que eles fizeram? Distribuíram e aí depois recolheram 12 cestos cheios do que sobrou. Ou seja, na prosperidade do reino não há desperdício, há multiplicação.
Se nós não estamos multiplicando o que Deus está confiando para nós estamos fazendo algo errado ou estamos em pecado, irmãos. Eu não estou aqui para colocar culpa no seu coração, mas eu estou aqui para despertar a nossa mentalidade, despertar a nossa vida espiritual para aquilo que Deus está liberando sobre nós, como nós estamos vivendo a vida que Deus tem nos dado. Presta atenção, olha, Deus está procurando um tipo de homem que seja como André, um tipo de homem que está olhando para a próxima geração, que tem algo para oferecer a Deus. Isso diz respeito a discipulado, a gente olhar para alguém e falar assim, cara, você tem isso. Não, mas não é suficiente. É suficiente. A gente precisa romper com essa mentalidade. Eu só vou começar a fazer se eu tiver tanto dinheiro. Meu problema é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, aí eu faria. Por que você não faz com o que você tem na mão? O que você não faz com o recurso que você tem nas suas mãos? Mas pastor, eu não tenho recurso. Claro que você tem, irmão. Deus te deu algo, Deus te confiou algo. Seja recurso financeiro, Deus te deu habilidades, porque não há multiplicação dessas habilidades. Deus te deu uma nova vida, porque você não está discipulando pessoas. É multiplicar aquilo que você tem dentro de você. Por que nós não estamos multiplicando? Porque existe, e eu vou trazer claramente para nós, sem suavizar, pecado. Pecados em nós que nós precisamos confessar diante do Senhor e romper em nome de Jesus. Nós não podemos brincar de ser cristãos, irmãos. Deus deseja te abençoar, irmão. Aqui você não vai ouvir uma palavra, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer vitorioso, Deus quer te... Claro que Ele tem isso para nós, irmãos, óbvio. Mas nós estamos com a nossa mente voltada para o lugar errado, estamos olhando para o lugar errado. Nós estamos olhando para as mãos de Jesus, por aquilo que Jesus pode fazer por nós, mas nós estamos nos esquecendo de olhar para o coração de Jesus. A autoridade, a unção de Deus, por exemplo, que é uma bênção de Deus, ela vem através de dois princípios, mansidão e humildade. Se não houver mansidão e humildade dentro de nós, não há autoridade. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Cura, libertação, vem através de mansidão e humildade no coração, irmão. Mas pastor, como é que eu faço para fabricar humildade e mansidão? Não tem como, porque é uma obra do Espírito. Você não é manso, você não é humilde. Tudo que nós fazemos de bom não é nosso, é de Deus. Qualquer coisa, você fazer um vídeo, né, fazer uma pregação, fazer uma arte, um bom trabalho, você fez bom, isso não é obra sua, é obra do Espírito na sua vida. Porque nós não fazemos nada de bom. Tudo que nós fazemos, tudo que for bom em nós, não é obra nossa, é obra do Espírito, porque nós somos maus. Nós somos preguiçosos, somos avarentos, amamos dinheiro, amamos a prosperidade, amamos as bênçãos, amamos as vitórias de Deus, amamos moveres proféticos, amamos, coisas que Deus não se agrada. Percebe? Então Deus usa o Espírito Santo para trazer um despertamento do nosso sono espiritual, irmão. Quem lembra, eu sou da década de 80, aquele bendito, maravilhoso relógio que a gente dá uma corda, né? Colocava lá 4 horas da manhã para despertar aquele bendito que levantava até defunto. 4 horas da manhã eu tinha que levantar, porque minha mãe trabalhava na escola como inspetora de aluno, tinha que chegar cedo na escola, e os filhos tinham que ir junto. 4 horas da manhã, quem é da minha época vai lembrar do Zé Bete, o rádio AM, Zé Bete ali, ouvindo, 4 horas da manhã. Nossa, muito cedo, sala de oração 5h30, para tirar você da zona de conforto, preguiçoso. Essa é a verdade, irmão. Nossa, muito cedo. É cedo mesmo. E se reclamar, a gente coloca para as 4. Somos preguiçosos, somos avarentos. A gente sempre quer se justificar. Tudo que você faz de bom não é obra sua, é obra do Espírito em você, irmão. Não há nada de bom em nós. Nada. Se houver algo bom, se aquilo que nós fazemos de bom é o Espírito Santo em nós. Esse é o clamor do Espírito Santo para os nossos dias. É Deus nos levando a um despertamento espiritual. E sabe de uma coisa? Isso aqui deixou a gente muito preguiçoso e muito burro.
Porque tem um bendito modo soneca que a gente ativa. Você coloca lá, vou dormir mais 5 minutinhos. Aí bate no modo soneca, aí você, ainda mais, você vai mais longe, você coloca mais outro modo soneca, aí o despertador ali, despertando, falando, levanta, e você não, estou muito cansado, eu fiz muita coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente fala de avivamento, o despertador vai despertar. O despertador tem o poder de fazer você abrir os teus olhos, mas o levantar da cama não é de Deus, o levantar da cama é teu. Aí nesse lado nós somos arminianos, porque você tem responsabilidade. Então a gente precisa romper esse casamento que nós fizemos com a preguiça, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus, como diz aqui que nós aprendemos, Deus tem prosperidade para nós. Entretanto, nós precisamos não desejar a mão de Jesus, mas desejar o coração de Jesus, irmão. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja aqui falando, mas isso não é para mim, né? Fulano deveria ouvir. A gente está em pouca quantidade de pessoas. Se Deus permitiu que você estivesse aqui, era porque para nós ouvirmos. E a gente não se colocar numa posição superior àqueles que não estão ouvindo, mas eles vão ouvir também, porque a mensagem vai ficar gravada. E aí a gente vai falar, ouça a mensagem que Deus está querendo comunicar para você, que Deus está querendo chacoalhar a tua vida para aquilo que Ele quer liberar sobre você. E até quando você vai continuar vivendo essa vida sem falta de generosidade, sem ser rico em generosidade. Olha o que diz o texto de Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você fica nessa posição de consumista, só quer receber ligação, receber mensagem, receber uma visita, receber uma oferta. Ninguém me ama, ninguém... Para com isso em nome de Jesus. Isso é playground, gospel. Isso aí é filhos mimados. Quando a pessoa é nova convertida, a gente realmente entende, tem esse discernimento. A gente não vai ser também, grosseiro com a pessoa. Mas quando a gente está lidando com um crente com mais de 2 anos de caminhada com Jesus, irmão, Jesus olha para você e fala assim, rapaz, já era para você comer comida sólida. Você está ainda no leite. Vamos lá, crescimento, rapaz, vamos lá, amadurecer. Existem coisas mais profundas em Deus, você continua ainda. Cara, é de arrancar os cabelos quando você encontra crente de 5 anos. Aí você fala, cara, na mesmice ainda. O que está acontecendo, cara? Na mesmice. Deus tem águas mais profundas. Então por isso que a gente não pode se acostumar com a normalidade, não pode se acostumar com o culto. Não podemos nos acostumar com aquilo que Deus está entregando para nós. Eu falo assim, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que existem águas mais profundas. Eu quero mais, Senhor. Eu quero buscar mais. E aqui ele fala, rico em generosidade. Ou seja, nós temos recursos para poder servir o próximo. Cara, esse é o desejo de um coração que é discípulo de Jesus. Ele não vive para si, ele sempre está procurando servir o próximo. Deixa eu falar uma outra coisa, que é um princípio. Jesus, ele supria as necessidades dos necessitados. Mas Jesus não parava nas necessidades das pessoas. Porque ele falava, é necessário pregar o evangelho de cidade em cidade, não me detenha. Nós vamos ser usados para socorrer os necessitados, porém nós não podemos parar nas necessidades. Porque o consumista, ele é assim. Ele sempre se move em função de alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Lembra a mentalidade de João Batista na prisão? Jesus está fazendo tudo para todo mundo e para mim. E aí, Jesus, vai me libertar da prisão ou vou ter que esperar outro Cristo? Irmãos, é normal. Em momentos de dificuldade, de aflições da nossa vida, a gente pode ser pego com esses pensamentos, com essa fala. Não é pecado, não tem problema, porque a nossa vida, o que é constância? Constância não é você ficar ali sempre de tanque cheio, porque isso é legalismo religioso, mas é você
momento da sua vida esvaziar, mas se encher de Deus. Quem está entendendo isso? Isso é ser constante. O que as pessoas pensam sobre constância? Sempre está cheio. Sempre. Todo dia eu estou bem. Todo dia eu estou alegre. Todo dia eu estou prosperando. Todo dia eu estou vitorioso. Não, isso não é constância. Isso não é constância. Isso é legalismo religioso. Lembra do legalista religioso? Eu sou santo. Sou bom. Não passo necessidade. Não tenho dificuldade. Não tenho nada. Já o constante não. O constante, ele, tribulação, dificuldade, dor, sofrimento, aflições, mas ele sabe para onde ele está indo. Lembra que Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele era um cara inconstante, né? O emocionado. Engraçado descobrir que tem outras pessoas que usam essa expressão. O pessoal da polícia. Estava lá no YouTube, apareceu lá os policiais. Olha lá, mais um emocionado. Fazendo randandandan, né, com a moto. Aí eles usam essa expressão, emocionado. Eu falei, olha aí, ó. Brasileiro emocionado. Então Deus deseja que você seja rico em generosidade. Amém, irmãos? O quinto princípio: riquezas terrenas, tesouros eternos. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 2. Mateus 6, 19 ao 2. E eu vou terminando. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Presta atenção, no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Presta atenção, existe aqui uma palavra que, dependendo da forma como você lê, vai trazer sentido diferente. O texto está dizendo: não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Ele não diz tesouros da terra e nem tesouros do céu. Ele está dizendo tesouros na terra e tesouros no céu. Ou seja, ele está indicando um lugar. Porque tem pessoas acumulando tesouros na terra e tem pessoas acumulando tesouros nos céus. O que é, pastor, acumular tesouros na terra? É quando você tem uma mente individualista. Você trabalha, estuda, prospera financeiramente, mas é tudo para usufruir em benefício próprio. Você não tem uma mentalidade coletiva. É sempre pensando em si, sempre fazendo as coisas para si, sempre se importando com si e não com os outros. E quando nós entramos no reino de Deus, Jesus, ele gera uma renovação na nossa mentalidade, para nós deixarmos de acumular na terra e começar a acumular nos céus. Quando nós falamos no céu e não da terra, o que é da terra? Da terra é família, irmão, filhos, glória a Deus por isso, bênção demais, mas é acumular tesouros no céu, ou seja, tudo aquilo que Deus me entrega, eu estou depositando no cofre no céu. Deus, a minha vida é tua, a minha esposa é tua, os meus filhos são teus, o dinheiro que o Senhor coloca na minha mão é teu, o carro, a casa, a igreja, tudo é do Senhor. Porque aqui em cima do púlpito, nós somos substituíveis, mas em casa você não é substituível. Quem está entendendo isso? Então, a riqueza terrena é quando você acumula para viver aqui nesta terra, em benefício próprio. Agora, quando você acumula tesouros no céu, significa o quê? Eternidade. Porque a gente sempre escuta desde criança, né? Quando você morrer, você não vai levar para o caixão, né? A gente sempre ouve isso, e é uma grande verdade. Você não vai levar mesmo. Porque o nosso tesouro está no Senhor. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem nada. Então assim, eu quero e desejo, do fundo do meu coração, Deus, eu quero ser um tipo de destinatário verdadeiro para aquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Se o Senhor tem encontrado no meu coração um coração que sabe administrar os recursos que Deus tem confiado, Deus, eu não quero ser responsável apenas por 1.000, 10.000, eu quero ser responsável por milhões. Se o Senhor tem encontrado isso no meu coração. Deus sonda, Deus conhece o nosso coração. E se a gente não sabe, ande com pessoas que saibam.
ande com pessoas que saibam. Ser riqueza terrena, não ser dominado pela riqueza terrena, e sim ser cheio de tesouros eternos. Lembrando que quando nós aprendemos a administrar as riquezas terrenas, que é um termômetro para Deus nos confiar os tesouros eternos. Sexto e último, que é a prosperidade do reino, de forma mais específica, que é nós crescermos em graça, em sabedoria diante de Deus. Para terminar, Lucas 2:52, olha que diz o texto: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A pergunta é: você está crescendo em sabedoria? Você está crescendo em conhecimento? Você está buscando, se dedicando, se interessando por isso? Ou nós passamos a semana inteira na barra de rolagem do Instagram, a vida passando e você não aprendendo nada? Porque Instagram, redes sociais, não paga conta. Mas o que nos leva, de fato, à prosperidade do reino, é a sabedoria do alto e o conhecimento de Deus. Lembra que Paulo vai dizer: eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Eu considero todas as coisas como esterco. Vamos colocar aqui: eu considero todas as riquezas terrenas como esterco, comparado ao conhecer a Cristo e ser achado nele. Este é o maior tesouro. Esse é o maior tesouro. Conhecimento de Cristo e ser achado nele, crescer em graça, em conhecimento. E é nesse lugar que Deus quer nos levar, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui assumindo um compromisso diante do Senhor, que você e eu não queremos viver uma vida de qualquer maneira, não queremos viver uma vida inerte, não desejamos viver uma vida empurrando com a barriga, as coisas estão acontecendo e você ficar parado ali. Deus quer nos tirar do cativeiro, Deus quer nos tirar da caverna. Porque caverna não é um lugar de profetas, caverna é um lugar de medrosos. Lembram de Elias que fugiu para salvar a própria vida? Sabe por quê? Ele teve medo. O medo nos aprisiona. E sabe o que ele fez? Ele se esconde numa caverna. Depois você lê lá em Reis, 2 Reis, se não me engano, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, está na Bíblia. Depois você joga lá que vai aparecer. Que Elias fugiu para salvar a própria vida porque ele teve medo. E aí sabe o que ele faz? Ele se esconde numa caverna. E sabe o que ele ora naquela caverna? Espera aí, você não queria salvar a tua vida? Aí olha a oração dele agora: Deus, tira a minha vida. Rapaz, tu quer morrer ou você quer viver? Escolhe aí. O cara estava tão fora de si, tão inconstante, que ele não sabia se ele queria viver ou se ele queria morrer. E aí, o que estava afastando Elias da presença dele eram as crises pessoais que ele estava enfrentando. O mesmo homem que orava, Deus respondia. Lembra? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E foi o mesmo homem que orava para Deus ter seca, Deus respondia. Ele orava para Deus ter chuva, Deus respondia. Lembra que foi ele que levantou um altar a Deus. Deus vem, consuma com fogo. E Deus responde a oração dele. Então, um homem de oração, um homem que tinha um relacionamento com Deus, mas ali naquele momento, ele estava um homem completamente destruído emocionalmente. Porque ele estava lidando com os inimigos da alma dele. E os inimigos da alma dele levaram ele para dentro de uma caverna. E sabe, ele ouviu a voz de Deus, não foi no fogo, não foi no terremoto, mas ele ouviu a voz de Deus através de uma brisa suave. Sabe, às vezes a gente está querendo que algo extraordinário aconteça, mas Deus falando muitas vezes comigo e com você, de forma simples, numa simplicidade, que Deus pode falar com a gente até através de uma formiga. E aí tirou ele de onde? Da caverna, colocou ele no deserto. Sabe, tem muitas pessoas aprisionadas em cavernas escuras, solitárias, onde a visão de Deus está ofuscada. Mas Deus quer nos tirar desse lugar, irmão, nos levar a um rompimento da fé, para nós vivermos o extraordinário de Deus, a verdadeira prosperidade do reino. Você deseja viver isso? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.